Tivemos hoje esse encontro aqui para debater a crise econômica e um dos pontos que foram abordados foi o que o Estado pode fazer. Estamos pensando tanto no Estado como no governo federal, quanto os seus outros entes, como, por exemplo, o Estado de São Paulo. Um ponto que eu enfatizei bastante é que 70% a 80% do investimento governamental no Brasil, exclusive em empresas públicas, né? Porque você não pode pôr Petrobras, Sabesp, porque isso distorce. Mas 70% a 80% do investimento governamental é feito por estados e municípios, que neste momento não tem condição de fazer política anticíclica. Ou seja, eles estão tendo que cortar gasto e diminuir os seus investimentos, porque eles não podem emitir papéis e a partir daí obter dinheiro para os seus investimentos. É um processo curioso. A política anticíclica está concentrada nas mãos do governo federal, do ponto de vista fiscal, que investe pouco e lentamente. Os estados e municípios podiam ser muito mais rápidos nisso. Mas há um desajuste que não tem ajudado o Brasil, mas que pode ser corrigido com políticas ágeis. Como que isso pode ser feito? Por exemplo, se desse fundo soberano aí, que ficou, até o nome hoje já é impróprio, ele podia ser distribuído em grande medida em função de projetos de estados e municípios. E eu garanto para você, São Paulo tem 650 municípios. Todos têm condição, em pouquíssimos meses, de fazer investimentos de recapeamento de ruas, coisas que melhorem o patrimônio público, né? Reforma de escolas, postos de saúde e tudo mais, coisas que gerem emprego e que acrescem o capital social básico da sociedade no momento seguinte. Como que a crise está afetando particularmente o estado de São Paulo? Ela está afetando nas receitas correntes. Nós programamos, em relação ao que nós programamos no orçamento, a receita caiu de janeiro a abril em 1,3 bilhão de reais. Toda ela concentrada nos gastos de custeio, né, que estão tendo que ser apertados. Os investimentos não estão caindo porque eles não dependem da receita corrente. Eles vieram das concessões de estradas, que são onerosas, eles vieram da venda da nossa Caixa, que é um banco comercial, e de financiamentos do Banco Mundial, do BID e do BNDES. Nós já tínhamos isto antes da crise. Então, esses investimentos não sofrerão. Pelo contrário, em alguns casos nós estamos acelerando. Um dos pontos... Mas São Paulo deve ser um dos poucos estados que está conseguindo fazer isso. Uma das coisas que foram ditas hoje cedo aqui no debate é que pode existir uma competição saudável entre os estados. Isso pode ser bom para a economia em termos de atração de investimentos, de criação de um ambiente de negócios mais favorável. O senhor acredita nisso? Acredito, se for uma competição sadia, né? Depende do tipo de competição. Você tem competição predatória que todos perdem no atacado. E você tem outras que são resultados da maior ou menor competência de governadores, das condições econômicas objetivas de cada lugar. Portanto, não há uma resposta geral. Mas eu acho que pode existir sim uma competência, uma concorrência saudável. Uma última questão. Por quanto tempo o senhor acredita que a crise ainda estará conosco e como o Brasil vai sair dela? É um pouco difícil de dizer, porque nós não temos todos os dados para poder fazer previsões sobre o futuro. Eu acredito que neste ano nós vamos ter essa estagnação na média e que no ano que vem vai haver alguma recuperação. O tamanho é muito difícil de prever agora. Eu deixo isso para os economistas. Mas o Brasil pode sair melhor do que entrou da crise? Olha, melhor a médio e longo prazo, sim. Né? A curto prazo, nunca. Mas poderia resolver problemas que eram difíceis de resolver antes, dadas as condições que a crise cria. Como também pode deixar passar a oportunidade. Muito obrigado, governador.